são de uma outra visão diferente da dos Estados Unidos e da União Europeia, nós temos um ponto de convergência. Nós somos discretos. Veja que o que saiu na declaração de Saliá, evitar o uso da força, é o contrário do que eles fazem. E cada vez os europeus estão participando mais dessas iniciativas norte-americanas. Afeganistão, no Iraque, agora na Líbia, na Costa do Marfim. Eles ainda conseguem legitimar isso no âmbito das Nações Unidas, mas eles frequentemente se respeitam até o alcance do que foi definido pelas resoluções das Nações Unidas. Enfim, acho que nós temos que pensar, portanto, que os BRICS se transformam num mecanismo importante de inserção internacional do Brasil, com possibilidades muito grandes de projeção dos nossos interesses, na perspectiva de uma agenda política convergente, mas nós temos que pensar também nos limites desse mecanismo, que é sempre importante um pouco de cautela. Obrigado. Muito obrigado, professor Pio Pena. Vamos a pasar então a palavra ao embaixador Marcos Assanbuja. Obrigado. Meus cumprimentos aos companheiros de mesa e prazer em estar aqui e ter essa audiência. O que eu ouvi antes nessa mesa coincide com o que eu penso. Foram contribuições valiosas. Mas eu vou tentar dizer uma coisa ligeiramente diferente. Eu não vejo nos BRICS um futuro de cooperação entre eles. Não são países com uma vocação cooperativa. São grandes potências já plenamente instaladas nessa situação ou aspirantes a esses estados. Portanto, nós estamos aqui com um clube de cachorros grandes. Há uma escola de samba em que só há destaques. Não há nenhuma vocação de subordinação de um aos outros. Os BRICS são um desafio à ordem internacional. O que os BRICS representam é a convicção de que não houve reforma do sistema internacional, e eu estou convencido de que não haverá no futuro próximo. Como o G8 não teve a capacidade de absorver os chamados Outreach 5, que era Brasil, África do Sul, México, Índia e China, como não houve essa posição, foi preciso criar alguma coisa que significasse ao mundo que o mundo não é mais um mundo que aqueles que estão no diretório atual do poder acreditam que o mundo é. O BRIC é um protesto. O BRIC é uma indicação de que o jogo não é mais o mesmo jogo e que esses 5 países se consideram qualificados a ocupar papéis muito mais visíveis na nova ordem internacional. Portanto, eu não vejo nos BRICS nenhuma vocação de convergência operacional estrita. Não há. Quer dizer, eu vou a reuniões em Beijing, eu vou a reuniões em Moscou, eu vou em Delhi. Não há uma agenda comum possível. Cada um de nós é um país tão importante, tão diversificado e com uma tal vocação de liderança que não aceita com naturalidade essa forma cooperativa que sugere países de vocação um pouco mais modesta. Então os BRIC, não é importante ser um deles. O terrível é não ser um deles. Se o Brasil não estivesse nos BRICS, primeiro não estaríamos reunidos aqui, e, sobretudo, nós estaríamos com uma sensação de exclusão extraordinária. O Brasil não é nem um país emergente, grande bastante, para estar empurrando a porta de ingresso. Os BRICS são um pequeno grupo impossível de ignorar, porque eu não posso chegar e dizer, olha aqui, China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, não importa, não. São países decisivamente importantes e que tiveram paciência. Nós fomos a várias reuniões do G8 e que nós éramos convidados para o cafezinho na tarde do segundo dia. Então, isso é uma coisa que se faz uma vez, 2, mas não pode ser uma tradição de comportamento. A reforma do Conselho de Segurança hoje é parte, se vocês quiserem, mais do anedotário internacional do que projeto internacional. É um jogo que será interminavelmente empurrado com a barriga, porque os que estão dentro não querem novos sócios. Eu estive há pouco tempo no Japão, numa reunião, quando o Japão estava montando a sua cimeira em Sapporo, e então o Japão não quer nada a ver com isso. O Japão tem
todo país detesta o que os BRIC representam. Os BRIC representam uma ambição que representaria uma desordem da estrutura atual, da hierarquia atual do poder internacional. Portanto, os BRICS são desafiadores, são um grupo de países que reclamam pacificamente um espaço maior. Em outras épocas, os BRICS seriam agressores, invasores, países com uma política muito categórica de afirmação. No mundo atual, eles são países que se reuniram para encontrar. Agora, não há entre eles uma agenda possível, ou apenas uma agenda marginal. Eu posso encontrar topicamente com a Índia um assunto, com a China vários, ou com a África do Sul, ou com a Rússia, mas nós não temos a vocação associativa natural que vem daqueles sistemas, ou de subordinação, ou de proximidade geográfica, ou de uma tradição. O próprio G8, o G8 já não existe. Vamos falar do G7, que o G7 existe com a Rússia, que não se sente tão desconfortável no G8, como o G8 se sente desconfortável tendo a Rússia dentro. Quer dizer, o que era verdadeiro aí era o G6, antes que entrasse o Canadá, que também não tem estatura para jogar nesse jogo. Então, o G6 é a verdade, o resto é um pouquinho. E nós temos ainda aquelas figuras institucionais, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, cada vez que eu vou a uma reunião dos BRICS, o que há entre nós é uma identificação do outro como um ator político de peso equivalente. O professor Pio Pena disse uma coisa verdadeira. A China é igual, mas é um igual mais igual que os outros. A China representa hoje uma massa de poder, de influência já realizada. Não há... Os chineses amigos meus acham graça na palavra emergente aplicada à China. Porque um país que tem 6.000 anos de história, dos quais milhares de anos que ele era a potência maior, chamá-lo emergente, eles acham, bem, agradável, mas surpreendente. E a Índia também não se considera. São o que nós temos nesse caso, por isso que é desvanecedor, que o Brasil está nos BRICS, que nós estamos entre sócios que não só são grandes potências, mas matrizes de grandes civilizações. Quer dizer, Índia, China, Rússia, tiveram civilizações, ou têm extraordinárias, ideologias extraordinárias, religiões próprias, quer dizer, a própria ortodoxia russa não é uma religião autônoma, mas é uma igreja diferenciada. Portanto, o Brasil está nisso, nos traz visibilidade, prestígio e expectativa do que nós queremos mais, que é acesso. A exposição do Cláudio Lins, como sempre, clara, lúcida, disse coisas importantes sobre uma série de organizações que são fóruns de diálogo, de comunicação, de entendimento, de aproximação, de pesquisa, de oportunidades de comércio. Os BRICS não são isso. Os BRICS não se sentam para conversar civilizadamente entre eles, para encontrar um programinha aqui, um projetinho acolá, uma coisa que se possa fazer, uma declaração que possa ser anunciada. Não. Os BRICS são uma tentativa de desafiar a ordem internacional como ela está constituída. Por isso eles são impossíveis de ignorar e difíceis de digerir. De modo que a situação clara dos BRICS é essa. Não ser BRIC, e por isso os não BRICS, Indonésia, Egito, Argentina, México, têm um grande ressentimento, porque foram colocados não numa fila de espera na porta de entrada, mas distante da porta de entrada. O Brasil tem, pelos BRIC, um interesse natural, primeiro porque nos prestigiou. É claro que o alfabeto ajudou, essa sigla é uma sigla afortunada para nós, porque não só nós temos a letra certa, mas a letra certa que vem em primeiro lugar. De modo que isso é uma bondade alfabética que eu comemoro. A segunda coisa que eu acho importante destacar é que o Brasil é um sócio natural de quase tudo. O Groucho Marx dizia que não aceitava ser sócio de nenhum clube que o reconhecesse como sócio. O Brasil é um país que procura uma coisa, eu vou simplificar muito, uma política externa cheia de matizes, mas o Brasil quer acesso. A reivindicação brasileira é de acesso. Acesso como? O Brasil quer acesso dos seus bens, serviços, dos seus produtos de exportação aos mercados protegidos. Um dos grandes vetores da política brasileira é acesso comercial dos seus produtos primários ou industrializados, dos seus serviços. O segundo acesso que o Brasil quer é acesso às tecnologias de ponta. O Brasil é um país ávido de conhecimento e tecnologia que vive procurando
obter uma coisa que é um pouco mitológica, que é a transferência de tecnologia, coisa em que eu não acredito muito. Mas, de qualquer maneira, é uma frase. Mas, de qualquer maneira, o Brasil quer tecnologia e acesso à ciência. E terceiro, o Brasil quer acesso aos diretórios do poder. O Brasil já saiu da Liga das Nações, que não nos puseram no Conselho da Liga. O Brasil nunca aceitou não estar como membro permanente do Conselho de Segurança. É uma reivindicação que corresponde à nossa ideia de nós mesmos. O Brasil se acha diminuído por não ter um reconhecimento da sua estatura, da sua demografia, da sua capacidade. Então, os BRIC representam, pela primeira vez, eu creio, um grupo de países com os quais o Brasil pode jogar. O Brasil, ao ser associado a ele, se eleva no patamar internacional. E terceiro, se é o caso de arrombar a porta. É mais fácil arrombá-la com os quatro ao nosso lado do que tentar arrombá-la sozinho. Portanto, num processo de ruptura da ordem, eu quando digo ruptura da ordem, não penso que eu estou sendo nem truculento, nem ameaçador. Apenas que é uma ruptura da ordem. Como está, não nos satisfaz. O que existe não nos agrada. Então, o Brasil, com uma linguagem múltipla, diz sempre a mesma coisa. O Brasil se não acha aquinhoado com aquilo que o seu poder nacional, a sua democracia, a sua presença, uma das coisas que o Brasil faz para isso é se distanciar da América Latina e se afirmar na sua América. Eu ontem tive uma reunião em que eu e Celso Amorim fizemos parte, nós dois, nós estamos falando agora de um painel. E, mais ou menos, a visão é sempre essa. O Brasil é um país, até agora, inferiorizado em relação ao seu potencial na vida internacional. O Brasil não tem o reconhecimento que ele acha que deve ter, e desde há muito tempo. E agora surgiu uma oportunidade que o Brasil, por estar democraticamente consolidado, por estar macroeconomicamente racional e por estar em sintonia com as grandes causas do mundo internacional, meio ambiente, direitos humanos, combate ao terrorismo e à proliferação de armas, o Brasil tem credenciais para efetivamente dizer: nós não só temos o peso físico do que somos, mas temos um círculo virtuoso instaurado entre nós. Portanto, os BRICS para o Brasil representam uma carta essencial para um jogo de acesso a um patamar mais elevado de poder. Sem os BRICS, dava para o Brasil jogar, mas era um jogo muito mais difícil. Portanto, os outros nos vão legitimando. Os outros, ao nós sermos colocados na mesma tribuna juntos, por isso, essas outras reuniões são importantes, com 35 países vários, 47 países asiáticos, mas não são qualificadoras. Elas não sugerem. Agora, quem vê uma reunião dos BRIC e vê aqueles 5 países sentados, agora sente que ali há o futuro, em grande parte, de como o mundo vai ser. Nós somos isso. Agora, achar que entre nós há afinidades de temperamento, de cultura. Nós não somos um G6 ou um G7, que hoje é o G8, que é um grupo que tem uma comunidade de países democratas, de visão ocidental. Nós somos, o que nos faz poderosíssimos é a nossa insuscetibilidade de sermos comandados por qualquer dos outros. A ideia de que a Índia nos lidere é tão louca como a ideia do Brasil liderar a África do Sul, ou a China tentar liderar a Rússia. Nós somos países insuscetíveis de subordinação. Então, o problema é encontrar para os 5 o espaço que o seu tamanho, sua história, a sua trajetória e, sobretudo, no nosso caso, o seu futuro. Quando eu vou gerando os BRIC, os outros apresentam muito as credenciais do seu passado. E eu, não modestamente, aceno com as potencialidades do nosso futuro. Muito obrigado.